Olá, gente. Todo mundo bem? Ok, vamos falar um pouquinho sobre matrizes, tá? Nesses slides a gente vai falar um pouco da notação de matriz, trazer um pouco do significado do que significa a igualdade entre matrizes, né? E trazer alguns tipos especiais de matrizes, tá bom? Então, ok. Normalmente, a notação de matrizes é como se apresenta, né? Você tem letra maiúscula para matriz, esses índices aqui se referem respectivamente a número de linhas e número de colunas, tá? Dentro do colchete maior são o que nós chamamos os elementos da matriz, né? E os índices que aparecem em cada elemento informam a localização daquele elemento na matriz. Por exemplo, o A índice 1, 2 ou um A12 significa dizer que é um elemento da matriz A que está na primeira linha e segunda coluna. Este último elemento aqui na pontinha é o A índice MN, é o elemento genérico desta matriz de ordem M por N, que está localizado na mésima linha e enésima coluna. Tá? Você pode suprimir a notação para essa aqui, né? Você colocar de maneira com índices, né? A índice e J, onde o I varia em M e o J varia em N. Isso também é uma notação para matrizes, tá bom? Então, essa é uma matriz genérica de ordem M por N. M linhas, N colunas, tá? Outra coisa que as observações falam é que dentro do nosso curso a gente vai tratar essas matrizes como matrizes reais, ou seja, os elementos que aparecem dentro da matriz são todos números reais. Você pode encontrar matrizes complexas, mas não vai ser o nosso caso. Ok? Bom, aqui são exemplos genéricos, né, em que essas setinhas indicam a posição dos elementos, né? Por exemplo, o 7 aqui, ele pertence a essa matriz aqui, que é uma matriz de ordem 1 por 4, tá? É o que a gente chama de matriz linha. E esse 7 está localizado na posição 1, referente à linha, 4, referente à coluna. Então é o A índice 4. Né? O menos 3, por exemplo, ele está na posição A índice 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Essa fração 4 quintos, que é um número racional e, portanto, um número real, que torna também, você olha, torna a observar, todos os elementos são reais, essa matriz é real, ele está na posição 2, 2, na segunda linha e na segunda coluna. Né? Então, a localização de um elemento dentro de uma matriz não tem muito o que fazer. Né? É olhar para que coluna e que linha, ou que linha e que coluna esse elemento pertence. Ok? Ok, aqui a gente tem um exercício que inclusive eu fiz uma videoaula desse exercício, que é a história de quando duas matrizes são iguais. Eu coloquei esse exercício só para lembrar do fato de que a igualdade entre matrizes somente pode ser estabelecida quando elas possuírem a mesma ordem. Né? Se vocês olharem para cá, ambas, né, são matrizes genéricas e de ordem 2 por 2 ou simplesmente de ordem 2. Tá? Então a gente quer determinar os valores de x e de y para que essas matrizes sejam iguais. Né? Então as matrizes são iguais, C somente C, seus correspondentes elementos são iguais. Né? Então aqui a gente faz uma igualdade entre os elementos e obtém exatamente esse sistema, né, de equações que, por uma álgebra muito, muito simples, você consegue determinar os valores de x e de y. Nesse caso aqui, x igual a 1 e y igual a 0. Esses são os valores de x e de y para que essas matrizes sejam iguais. Tá certo? Existe um exercício resolvido e que eu faço, né, o passo a passo, vocês podem ver na videoaula que eu coloquei no curso. Tá? Bom, vamos falar de matrizes especiais. Né? Matrizes especiais porque elas têm algumas características. Por exemplo, essa matriz, a matriz quadrada. Se vocês olharem
para a matriz, ela realmente, quando você coloca o olho na matriz, você vê que existe uma harmonia, né? Uma igualdade no desenho, então ela realmente reflete um quadrado. E isso é característico de matrizes que têm o mesmo número de linha e mesmo número de coluna. Aqui eu tenho um número de colunas igual a 3 e número de linhas igual a 3. Aqui eu tenho uma matriz de ordem 2 por 2. E aqui é uma coisa interessante para informar que o número, dependendo do contexto, se a gente está dentro do contexto de matrizes, pode ser considerado sim uma matriz. Nesse caso, uma matriz de ordem 1 por 1. Ok? Essas são as matrizes quadradas. A matriz nula, como o próprio nome está dizendo, ela é caracterizada quando todos os seus elementos são iguais a zero. Uma coisa que é importante dizer aqui é que ela não precisa ser quadrada, né? Vocês veem muito claramente um exemplo de uma matriz quadrada e uma matriz não quadrada, né? Essa é uma matriz de ordem 2, essa é uma matriz de ordem 3 por 5, 3 linhas e 5 colunas, tá? Mas se todos os elementos são nulos, essa é uma matriz nula. A matriz nula eu já falei. A matriz coluna é uma matriz que tem por característica possuir uma única coluna. Então, uma matriz do tipo M por 1 sempre vai ser uma matriz coluna, e esse M pode variar nos naturais, né? Você pode ter um número qualquer de linhas, desde que você tenha uma coluna, essa matriz vai ser chamada matriz coluna. A matriz linha, diferentemente da matriz coluna, na verdade só possui uma linha. Ela pode ter várias colunas, mas contanto que só tem uma linha, então ela vai ser chamada matriz linha. Aqui você tem um exemplo de uma matriz de ordem 1 por 3, uma linha e 3 colunas. Aqui uma matriz nula de ordem 1 por 2, uma linha e 2 colunas. E a matriz diagonal? A matriz diagonal tem um certo cuidado para olhar para ela, porque a matriz diagonal ela é caracterizada pela seguinte maneira, da seguinte forma. Antes de mais nada, ela precisa ser quadrada. Então você vê aqui dois exemplos de matrizes quadradas. E por que elas são diagonais? Se vocês olharem para os elementos que estão... Aqui é o que a gente chama de diagonal principal da matriz, tá? Se vocês olharem para os elementos fora da diagonal principal dessas duas matrizes, eles apresentam a mesma característica. Todos eles são iguais a zero. Então, se todos os elementos fora da diagonal principal são nulos, essa matriz é diagonal. Mas, um detalhe importante, se os elementos da diagonal principal são todos iguais a zero e essa matriz é quadrada, ela pode também ser chamada diagonal, porque a imposição é sobre os elementos que estão fora da diagonal principal. Então, por exemplo, uma matriz de ordem 2 por 2 nula é uma matriz diagonal. Atentem para esse detalhe. Matriz linha, matriz diagonal. E bons estudos!